de fato estão me escutando, por favor, falem aqui comigo se o áudio está saindo. Pessoal, alguém consegue me escutar? Pode abrir os microfones e falar aqui comigo se alguém consegue me escutar. Olá, pessoal. Vocês conseguem me escutar? Alguém poderia abrir o microfone e me fazer um feedback, por favor? Para que nós possamos iniciar aqui a demonstração do gabarito enfermagem. Sim, professor. Ok, perfeito. Maravilhoso. Eu gostaria de conhecer vocês. Abram as câmeras, deixa eu ver com quem estou falando. Tereza Costa, Daniele Souza, Ogete, Maria Suzuele, Viviane, Érica Barros, Edvanaldo, né? Muito bem. Railane, Holanda. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Sábado na tomada que a bicha entra. Buscando aqui, né, entender o que é essa EdTech, né, essa tecnologia educacional, onde utiliza a inteligência artificial como meio de fazer análise de dados para fazer um estudo estratégico e direcionado. Nos dias atuais, a gente não fala em substituição de professores, a gente não fala em substituição de estudo quando se fala em estudar com inteligência artificial. Simplesmente a gente está direcionando com uma nova ferramenta que faz uma análise de um banco de dados, determina padrões e ali consegue direcionar os estudos conforme os temas prioritários, como a gente pode reduzir tempos de horas de estudo, otimizar nossos estudos, porque de fato é isso que importa na verdade, né? A gente tem uma vida muito tumultuada, enquanto profissionais da enfermagem, 2, 3 empregos, e a otimização de tempo nos estudos, ela passa a ser algo prioritário nas nossas vidas, visto que a gente chega super cansado em casa, tem demanda familiar, tem filhos, tem casa, tem marido, tem 2 empregos, e muitas vezes esse tempo dos estudos, ele fica tipo para um terceiro plano. Se eu não estiver cansado, estou muito exausto, hoje eu não consegui e deixo para amanhã. E eu posso estar otimizando esse meu tempo em diversos momentos, até no próprio intervalo do meu trabalho, se eu utilizo uma ferramenta que me proporciona isso. Então, quando nós construímos o gabarito enfermagem, a gente buscava um EdTech que pudesse utilizar essa inteligência artificial, com essa otimização de tempo, com essa estrutura montada com diversas funcionalidades, para que pudesse fazer com que o aluno tivesse essa otimização de tempo. Mas não pensem que essa ferramenta de uso de inteligência artificial, ela substitui estudo, ela substitui professor, jamais. Ela otimiza o seu tempo porque ela acelera os processos e ela orienta você ali quais os conteúdos mais propícios a cair na prova, quais os assuntos mais recorrentes. Ela consegue fazer resumos de conteúdos extensos de uma aula muito grande e isso faz com que você tenha um estudo mais direcionado, mais focado naquilo que você precisa de fato. Ela consegue ter uma planilha de análise de desempenho, onde nessa planilha você consegue identificar aonde você está errando mais, quais os conteúdos você precisa de fato priorizar, quais os conteúdos que você tem uma maior fragilidade. E ela consegue ali te orientando. Quais conteúdos eu devo estudar prioritariamente? Quais conteúdos eu posso deixar para depois? Se eu não tenho tempo de estudar tudo, já estou num pós-edital, quais são os conteúdos prioritários que caem 80% da minha prova?
É isso que o gabarito enfermagem faz. Ele consegue fazer essa análise e trazer esses dados muito bem elaborados com os da inteligência artificial, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? Então vamos lá, eu vou iniciar agora. Ninguém quer abrir as câmeras só para eu conhecer os rostinhos aqui de quem está comigo hoje. Já temos 10 alunos na sala antes de eu começar a aplicar aqui o gabarito. Eu gostaria de conhecer aqui os alunos, ninguém abre as câmeras. O que foi? Então, como? Desmantelado em casa, trabalhando, no ônibus. Então, vamos lá que eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E eu preciso saber aqui, antes de começar, já tem algum aluno aqui que é usuário do gabarito enfermagem? Quem de vocês já é usuário do gabarito enfermagem e está com algum nível de dificuldade e queira relatar qual a função que está tendo dificuldade para eu priorizar aqui no nosso encontro? Ninguém? Ok. Todo mundo recente, então vamos lá começar. Então, presta atenção aqui que eu vou compartilhar minha tela e vocês falem se a imagem chegou para vocês, tá? Professora? Oi, Érica. Oi, boa noite. Tá me Boa ouvindo? noite. Tô ouvindo. Eu sou usuária, tenho uma dúvida, referente ao resumo. Quando eu baixo o resumo, aí ele fica do ladinho, do lado, acho que direito. E depois eu não consigo abrir novamente o resumo Não, que foi baixado. ali você não está baixando. Quando ele fica do lado direito, você salvou no histórico. Baixar teu nome lá, baixar PDF, ele baixa no teu computador. Aí ele vai para a pasta. Mas eu no aplicativo, Ele no fica programa, eu não consigo abrir direto. ele fica no histórico. Eu vou fazer aqui para você ver se você está fazendo algo errado para tentar ver se corrige. Eu vou mostrar aqui como é, tá bom? Não, assim, no histórico, eu vejo que ele abaixa no computador. Aí vamos supor, eu estou no serviço e eu baixei no computador da minha casa. Aí lá no serviço eu quero ver o que eu baixei. Eu não tenho essa possibilidade de visualizar? Tem, ele fica no histórico. Eu vou te mostrar aqui como é que você vai fazer, tá certo? Tá certo. Vamos lá. Aqui vamos entrar na ferramenta, né? Para quem não é aluno Pro, a primeira coisa que você tem que fazer é se cadastrar, né? É uma ferramenta em que a gente pode utilizar 3 dias gratuitamente e após esses 3 dias, aí sim a gente tem a possibilidade de fazer o plano mensal ou plano anual. Quem já é assinante da plataforma vai entrar aqui com sua senha e seu login e ele vai entrar na plataforma. O que a Érica está falando, minha gente, é aqui resumos com A ou resumos a partir de transcrição de vídeo, que é uma funcionalidade sem igual, extraordinária, para qualquer assunto que você esteja estudando, tá? Eu vou fazer aqui, começar a discutir com vocês a parte das funções que ele faz resumos com IA, e daí a gente vai tirando as dúvidas e avançando para outras funcionalidades. Então, aqui nesse menu lateral, percebam que eu tenho como construir um plano de estudo, tanto pré-edital quanto pós-edital. Eu tenho um caderno de erros que toda questão que eu errar dentro dessa EdTech, ele vai para um caderno de erro que ele é estruturado mediante o método da revisão espaçada, em que todas as questões que você errar, ela reaparece para você
com 7 dias, com 15 ou com 30 dias. Se você erra com 7 dias novamente, ela reaparece novamente com 7 dias, perfazendo 14 dias em relação ao primeiro dia. Se após 7 dias você faz essa mesma questão que você errou e acerta, ela reaparece automaticamente para você com 30 dias, sem você ter que programar ou saber qual questão errou, que acertou, porque a estrutura montada é baseada no método da revisão espaçada. Ou seja, você revisa aquele conteúdo que você errou, que você tinha fragilidade do conhecimento, e você entra em contato novamente com ela, espaçando o tempo para que você venha fortalecer aquela informação que um dia foi frágil na sua memória. Então, isso você não precisa programar, ele é todo programado e automaticamente ele aparece para você dentro do caderno de erros. Então, se eu entrar aqui rapidinho no caderno de erros, você vê que ele aparece aqui, ó, para hoje. Eu tenho 117 questões. Por que eu tenho 117? Porque eu acumulei, porque eu não fico respondendo aqui, porque eu estou como professora. Mas o aluno, todos os dias, é obrigatório, é primordial que ele entre no caderno de erros. Por quê? Porque ele precisa saber se já está com 7 dias, com 15 dias ou com 30 dias. Então, antes dele mexer qualquer função dentro do gabarito enfermagem, qual é a orientação que eu dou? Todos os dias entre no seu caderno de erros para ver se tem alguma questão que já fez esse espaçamento de tempo e ele está ali para que você resolva novamente, para que você venha consolidar essa informação na sua cabeça e aquele conteúdo que você errou, você não erre mais. Então, o caderno de erros, ele é um queridinho da plataforma e todos os dias você tem que analisar se você tem questões pendentes para fazer. Então, automaticamente, ela já vem aqui para você, se está aqui, porque são questões que você errou e precisa refazer novamente para ver se agora você aprendeu ou se você continua errando aquele mesmo conteúdo, certo? Logo em seguida, a gente tem a funcionalidade de resumos com IA, que é o que a Érica está falando, que eu tenho a possibilidade de utilizar esse resumo com IA, tanto subindo um arquivo aqui para ele, ou se eu não tenho arquivo nenhum, eu posso fazer aqui um resumo por tema. Ah, eu não tenho nenhum material sobre modalidades assistenciais. E modalidades assistenciais é um conteúdo que não é muito comum, que eu não tenho conteúdo, eu preciso estudar isso porque está no meu plano de estudo. Então, você pode vir aqui por tema e colocar aqui qual é a banca do seu concurso, ou se você não quer escolher banca nenhuma, que é de forma genérica, você deixa aqui todas as bancas, ou se você já tem uma banca específica que vai ser elaboradora do teu concurso, você seleciona aqui a banca. Eu vou deixar todas as bancas, não vou priorizar nenhuma, coloca o seu cargo se você é enfermeiro ou técnico, seleciona aqui a matéria, certo? Digamos, específica de enfermagem, português, raciocínio lógico, informática, legislação da EBSER, enfim. Você escolhe aqui o conteúdo, eu vou colocar aqui legislação, cadê? Legislação do SUS. Aqui, pronto. E aqui eu vou colocar o assunto que eu quero estudar hoje. Já que eu não tenho conteúdo para subir, estou botando por tema, ele vai construir automaticamente para você. Então, eu vou botar modalidades assistenciais. Ou se vocês quiserem dizer algum tema, vocês falam que eu criei aqui, isso aqui eu já vou mandar para vocês. Tudo que a gente construir hoje, vocês vão ter de material para vocês, tá bom? Posso fazer modalidades assistenciais ou alguém quer dizer algum tema que quer já ter um resumo sobre o tema específico? Se quiserem falar um tema aí, um assunto, pode falar que a gente já faz aqui, vocês já recebem em segunda mão, porque ele cria em 2 minutos. Alguém quer dizer algum tema? Posso seguir com esse? Então, vamos lá. Gerar resumo por tema. Então, cliquei aqui. Coloquei o tema que eu estou estudando, você poderia botar pré-natal de alto risco, pré-natal de baixo risco, aleitamento materno, enfim, você poderia botar o assunto que você estivesse estudando aqui, certo? E daí, ele vai gerar aqui, ó, ele tem um tempo em média de 2 minutos para gerar um resumo, e daí ele vai gerar. A partir do momento que você gerar esse resumo,
você pode criar a partir dele um mapa mental, um flashcard ou um audiobook. Então, a partir de qualquer resumo gerado, tem essas outras funções que você pode gerar a partir de um resumo, tá? Então, são mais funções que tem dentro do gabarito enfermagem, que não está aqui diretamente nas funções laterais, mas a partir do resumo você cria. Tá aqui, ó, mapa mental, áudio ou flashcard. A utilização do áudio são para momentos, né, que você quer revisar um conteúdo que você já estudou, ou que você está num trânsito, ou está esperando alguém sei lá, um filho numa escola, num futsal, ou você está numa fila de um banco, ou está no metrô, ou está num ônibus, ou estudou um conteúdo e está no seu horário de repouso, e você quer botar um áudio para escutar. Então, a gente pode otimizar nosso tema revisando o conteúdo por meio de um áudio. Está gerando aqui, são em média 2 minutos. Muitas vezes a gente fica ali, 2 minutos é muito tempo. Não, 2 minutos não é muito tempo para você ter um conteúdo de um resumo de um conteúdo que você está estudando, não, gente. Então, só ter paciência que já ele está sendo construído aqui. A gente já tem um resumo sobre um tema específico no qual eu escolhi. Você poderia ter escolhido aqui português, crase, regência nominal, verbal, enfim, conteúdo que você estiver estudando no dia. Professora, esse conteúdo, ele é seguro? Gente, a gente tem uma base de dados montado por trás, uma estrutura, conexões com o Ministério da Saúde, com a Anvisa, com diversos dados, mas com certeza, se você tem um arquivo para jogar, ele só vai trazer um resumo daquele arquivo, tem um assunto mais enxuto para que você tenha um estudo bem mais direcionado de um conteúdo vasto e extenso que possa ter em um material, certo? Então, a gente só vai esperar aqui a finalização para que a gente possa seguir para outra aba aqui. O que a Érica estava falando é o seguinte, aqui no histórico, Érica, não é isso que você está falando? Você salvou, foi criado aqui o resumo já, modalidades assistenciais, não foi isso que eu pedi? Isso. Modalidades assistenciais. Vem aqui, ele pegou ministérios, conceitos chaves, atualizações normativas recentes. Aí ele vem aqui, classificações das modalidades e atribuições. Atenção hospitalar, atenção domiciliar, atenção primária, urgência e emergência, saúde mental, obstetrícia, estratificação de risco para definição das modalidades de baixo risco, médio risco, alto risco, muito alto risco. E ele traz aqui um resumão dos conteúdos para vocês. Situações especiais, para gestante, para o idoso, criança, enfim. Ele vai trazer diversos conteúdos para que você possa ter um estudo, aqui as normativas, números chaves que você não pode esquecer que pode cair na tua prova, mnemônicos, pegadinhas de erros comuns, que já foi cobrado sobre o conteúdo em provas, então ele diz como é que a banca trouxe, como é que está errado e como que seria o certo. Então, assim, ele vai trazendo e faz no final um quadro de fixação rápida para que você possa ter ali um olhar bem atento para aqueles conteúdos. No final de todo o resumo vem síntese final de pontos inegociáveis que você não pode deixar de aprender, porque são pontos importantes que são bastante cobrados aí nas provas. E algumas referências. Então, você tem a possibilidade de gerar o resumo por tema ou subir aqui, eu vou baixar, que é o que a Érica está falando, para vocês entenderem. Eu posso salvar, se eu apenas salvar, ele vai lá para o meu histórico, ali do ladinho, onde a Érica falou, e eu posso baixar no meu computador como um PDF, para qualquer momento revisar o conteúdo. Então, aqui, salvar em PDF, se eu botar aqui, eu salvo o conteúdo que eu acabei de elaborar, certo? Então, ok, cancelei. Aí a Érica falou, professor, o meu não consigo abrir. Érica, aqui, acabei de salvar, né? Modalidades assistenciais. Ele tem essa setinha para cima. Se você clicar nela, ela vai abrir
lá o resumo. Eu vou abrir algum outro conteúdo só para você ver. Ó, esse aqui eu tinha feito sobre gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Vou clicar nele. A partir do momento que eu cliquei, olha aqui, ó, gerenciamento de enfermagem, teoria, era gerenciamento de enfermagem, eu pensei que era de resíduos. E aqui estava o resumo que eu tinha salvo lá. Então, aquela setinha apontando para cima, se você salvou no seu computador, é só você clicar nela que ela aparece para você. Olha aqui, um outro conteúdo que eu tinha salvado. Aí, a partir desse resumo, você pode gerar mapa mental, você pode gerar flashcard. Eu quero fazer flashcard sobre esse tema, que são cartões que têm a pergunta na frente, a resposta atrás, mas não tem alternativas. Então, você vai ter que forçar sua mente, lembrar, para ver se você consegue responder aquele conteúdo sem possibilidade de ver alternativas. Então, ele traz na frente uma pergunta e você vira o cartãozinho para ver se você acertou ou errou a sua pergunta. Foi criado aqui, ó, ele disse que foi gerado 20 flashcards sobre o conteúdo no qual eu acabei de pedir e a gente vai lá ver, tá? Então, foi gerado flashcards, já que eu pedi desse assunto. Aqui, ó, 20 flashcards. E aqui, ó, o flashcard é o que eu falei, é um cartão de perguntas e respostas. Então, de acordo com o gerenciamento do cuidado de enfermagem, qual a principal característica que distingue o enfermeiro assistencial do enfermeiro gestor em um cenário contemporâneo de saúde? Aí você, poxa, o que que diferencia? Aí você tem que fazer um esforço cognitivo, mental, para ver se você lembra da resposta. Se você, não sei, você pode vir aqui, ó, clique para ver a resposta. E tem o cenário contemporâneo, a dicotomia assistencial gerencial se dissolve. O enfermeiro assistencial deve ter um olhar de gestor e o enfermeiro gestor precisa compreender os processos da assistência. Ambos integram a competência para otimizar o cuidado. Se você acertou quando você pensou a resposta, você bem bota aqui acertei. Se você não sabe ou errou, você clica em errou. Se você errou, automaticamente essa questão vai para o seu caderno de erros. Porque eu disse que toda questão que você erra, ele vai para lá e ele aparece para você com 7, com 14 ou com 30 dias. Se você acertou, você bota aqui, acertei, e vai para a próxima questão, tá? E daí são vários cartõezinhos. A teoria científica da administração de Taylor manifesta o cotidiano da enfermagem por meio de quais práticas principais? Aí você, nossa, Taylor, vamos lá, a teoria de Taylor, o que que ela fala? Já sei. Aí vai lá e vê se você acertou ou errou. Se você acertou, ok. Se você errou, ela vai para o seu caderno de erros, tá? Então, de todos os temas que você estiver estudando, você pode desenvolver flashcards para testar o seu conhecimento sobre aquele conteúdo estudado. A partir do resumo, você pode pedir para gerar áudio. Se você pedir para gerar áudio aqui, ele vai gerar um áudio para você poder escutar posteriormente sobre o assunto que você estudou. Então, vejam que a partir de um resumo, você pode gerar um resumo por um PDF, por um arquivo, colocar lá e ele faz um resumo. Você pode gerar um resumo por um tema que você não tenha conteúdo. E a partir desses resumos, você pode construir mapas mentais, áudio, flashcards, como eu acabei de mostrar. O áudio ele vai gerar aqui, tá? Ele tem um tempo de média de 3 minutos para gerar o áudio. Eu acho que nesse momento, para a gente ganhar tempo, não vou esperar, mas vocês podem testar. E ele vai vir aqui como um podcast de 2 pessoas conversando, né? Professora, como é que pode ser cobrado as teorias administrativas no processo da enfermagem? Aí, excelente pergunta. As teorias podem ser cobradas, foque muito no estudo sobre isso e aquilo. Então, esse áudio, ele parece um podcast de 2 pessoas conversando, uma professora explicando, mostrando os pontos importantes que você deve frisar nos estudos, tá? Então, é uma interação bem gostosa, não é aquele áudio de uma aula normal, falando, não. É como se fosse um podcast de 2 pessoas conversando. Eu queria esperar aqui só para vocês entenderem o que eu estou falando, mas... No meu,
Ele não aparece essa lixeirinha e essa setinha. Ele Para mim também não aparece aparece, não, os. professora. Eu tenho uma Vo- assinatura Pro Você, também e você abriu a página para ela expandir ou você está olhando ele no formato reduzido? na página normal. Normal também. Ele aparece o histórico do lado, em resumo com IA, só que na parte de histórico de resumo não aparece a lixeirinha e E nem nem o a coisa para você setinha. clicar, Não está a setinha. aparecendo para vocês? Não. Não. Tá. Aí aparece embaixo salvar, aí tem dois quadradinhos que tá escrito que é resumo copiado e baixar. Já cliquei nos três e mesmo assim não aparece nem a Peraí, lixeirinha não, e não nem. aparece esse baixar aqui, não? Esse aparece. Aí você Na baixa. geração do conteúdo aparece, não aparece no histórico. Sim, no histórico Isso. ele não vai aparecer baixar, não. No histórico ele aparece a seta e a lixeira. Não está Não Então, aparecendo. isso que aparece não no meu. aparece. Que estranho. Faz o seguinte, quando finalizar a aula, vocês que não estão conseguindo visualizar, aí vocês vão me dar o e-mail de vocês para eu poder entrar e entender o que está acontecendo aí no de vocês especificamente, porque não tem sido uma reclamação normal de ninguém. Aí eu preciso entender o que está acontecendo, tá certo? Certo. Certo. Aí vocês duas que não estão, gerou aqui um resumo, um áudio, tá dizendo que gerou o áudio, tá? Aí, Apresentador, olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Gabarito Enfermagem. No nosso podcast de hoje, vamos mergulhar num tema que é figurinha pode carimbada vir em aqui qualquer em concurso, o velocidade. gerenciamento de enfermagem. E como sempre, estou aqui com a nossa professora expert para nos guiar por essa jornada rumo à aprovação. Olá, apresentador. Olá a todos os futuros enfermeiros e enfermeiras, é um prazer estar aqui. Gerencial. Hoje o cenário exige que o enfermeiro assistencial tenha um olhar de gestor e que o enfermeiro gestor compreenda profundamente os processos da assistência. É uma integração, um gerenciamento do cuidado, onde as competências se unem para otimizar o atendimento ao paciente. Entendi. Então não é um ou, é um e. E quando a gente fala em gerenciamento, a enfermagem se apropria de algumas teorias de outras áreas, né? As teorias da administração, por exemplo. Quais são as que mais caem, professora? Exatamente. É um i. E sim, apresentador, as teorias da administração são prato cheio para as bancas. Elas querem saber se o candidato entende as diferenças e a aplicação de cada uma na enfermagem. As principais são a científica, a clássica, a burocrática e a de relações humanas. Vamos começar pela teoria científica, aquela do Fordismo, Taylorismo. O que a banca gosta de perguntar aqui é o foco. Então, gente, só para vocês entenderem, eu não vou continuar aqui, mas é uma possibilidade de você estar fazendo. E se você pedir mapa mental, ele vai gerar um mapa mental para você, tá? Se a gente for aqui em resumos a partir de transcrição de vídeo, gente, isso aqui é um prato cheio, delicioso para vocês saborearem. Gente, aulas imensas que estão disponíveis no YouTube por diversos professores que você tenha afinidade pela forma de ensinar, que vocês saibam que é uma fonte segura. São aulas de 4, 5 horas, 2 horas, 3 horas. Aí eu quero o resumo dos pontos importantes, que quando eu estiver estudando ou revisando, eu vou logo direto para aqueles pontos. E aí você tem uma otimização de tempo e um conteúdo sem igual para você cair de pau em resolução de questões e saber de fato onde é que você está errando, onde você precisa melhorar. Então, se eu colocar aqui no YouTube, qualquer aula, qualquer assunto, a gente pode transformar em um resumo magnífico imediatamente para vocês. Eu gostaria que algum aluno dissesse um tema aí para que eu colocasse aqui para a gente gerar esse resumo e vocês verem que coisa magnífica, aulas imensas, a gente criando em apenas 2 minutos e tendo um material enxuto, direcionado, falando os pontos-chave, as pegadinhas, pontos inegociáveis, mnemônicos, a parte detalhada do conteúdo. Então, vocês conseguem ter, assim, de forma sensacional, a estrutura de um conteúdo em forma de resumo. Eu vou abrir aqui o YouTube e vou pedir para qualquer aluno falar um tema de uma aula que está disponível para a gente testar e vocês já terem esse conteúdo aí na mão. Fala para mim um tema que vocês querem que eu coloque aqui e a gente possa fazer. Essa atualização do SUS pode ser. Qual?
Essa aqui que Essa está aparecendo? atualização pode ser do Romulo. Isso. Pode, vamos lá. Sem atualização demais. Olha, é claro que aqui, gente, que é a correta. Atualização Nós de verificamos que isso está errado. Um exemplo é a possibilidade que faz. Vamos lá. Essa aula, ela tem quanto tempo de aula? É uma aula de... Deixa eu ver aqui, detalhar para vocês. Não sei o tempo, enfim, não está aqui. Minha internet está lenta, ela está demorando para ler. Mas o que que a gente fala? Ah, peguei a aula aqui que eu quero ter o resumão. Eu vou aqui, ó, no link da aula, tá vendo o link aqui em cima, ó? Gente, vão falando aí comigo, senão eu não sei se vocês estão entendendo o que que eu estou fazendo. Pega aqui, ó, o link onde está a aula, Ctrl C, vou lá no gabarito e coloco aqui, ó, Ctrl V. Automaticamente aquela aula vem para cá para ser gerado um resumo. Vamos ver se vai vir? Foi essa aula que vocês pediram? Foi? Uhum. Foi. Aí, ó, Foi. ela já está aqui, ó, fazendo a leitura da transcrição. Ela está transcrevendo a aula. Tudo que o professor falou, com a fala do professor, ela está transcrevendo para depois poder gerar o resumo. Ó, resumo gerado com sucesso. Cadê aqui? O que é isso, senhor? Essa aula... Peraí. Acho que, na verdade, essa aula está acontecendo agora, né? Ah, por isso que ela não tá. Ela tá acontecendo agora, é? Eu acho que sim. Deixa eu ver. Deixa eu ver lá. Tá acontecendo agora. Tá acontecendo agora, de fato, com certeza. Ela tá rodando e não tá conseguindo finalizar o conteúdo. Vamos lá? Vamos pegar uma... Deixa eu ver. Fala aqui uma outra aula, porque essa está acontecendo agora, ela não está fazendo nem a transcrição de leitura, ela tem que estar finalizada uma aula aqui. Vamos botar aqui, enfermagem. Diga aí um tema, minha gente. Quem quer dizer um tema aí? Pode ser essa? Pode. Eita, que vocês estão com alegria hoje. Vamos ver aqui. Se essa aqui abrir... Estamos com uma condição super especial para você que está estudando para concursos e residências de enfermagem. Vamos abrir, ver se essa aqui já está disponível. Tá, essa aula aqui está disponível sim. Aí, ó, tem aqui a aula, o que que eu vou fazer? Copiar o link, Ctrl C. Pode ser qualquer aula, português, o que for. Vamos apagar essa anterior que está acontecendo agora. Vamos transcrever. Se você for aqui, tá a transcrição da aula, tá? A transcrição, mas a gente não quer a transcrição, a gente quer o resumo. Aqui, ó, guia completo de fundamentos de enfermagem para concurso. Tudo o que a professora falou está aqui.
mostrando o percentual dos assuntos mais recorrentes. Olha só o que você vai estudar. Eu vou estudar fundamentos, sabendo que os conteúdos que mais foram cobrados foi sinais vitais, oxigenoterapias, padrões respiratórios e ruídos. Então, você já tem um estudo que você sabe, tipo, até os 15%, administração, feridas curativas e lesão por pressão. De todos os conteúdos de fundamentos, se não der tempo de você estudar tudo, você sabe o que é de alta e de média incidência dentro dos seus estudos que você precisa priorizar. Então, até isso ele traz para você aqui, ó. E aqui ele traz tipos de febre, tá? Irregular, osséptica, remitente, intermitente, ondulante, indeterminada, enfim, tudo que a professora falou na aula, como é que pode ser feita a pegadinha cobrando sobre febre, os valores de referências de acordo com as faixas etárias, as frequências respiratórias para o recém-nascido, bebê, criança, adolescente, tudo que a professora abordou. Febres, hipertermia e hipotermia, classificação da hipotermia, leve, moderada, grave, avaliação do pulso local, tarará, tarará, os tipos de pulsos e suas características, tá? Filiforme, dicrótico, alternante, bigeminado, enfim, tudo que foi dito na aula de forma resumida, uma aula de 2 horas e meia, você está com conteúdo aqui, ó, tipos de hipóxia, hipoxemia, anêmica, tudo que o professor falou, de forma estruturada, esquematizada, com cards coloridos, trazendo as pegadinhas que foi abordado pelas bancas. Como é que você deve estudar? Olha aqui, ó, as bolhas cardíacas, como é que é o som, os tipos de som, exame físico, os principais sinais dentro de semiologia, né? Sinal de Bloomberg, de Roswell, de Jobert, de Cullen, enfim, de Giordano, enfim. Gente, tudo de fundamentos aqui. E no final vocês vão ter o quê? Estadiamento da lesão por pressão. No final vocês vão ter mnemônicos, vocês vão ter formas que já foi cobrada, fundamentos de enfermagem dentro das provas, quais foram as pegadinhas para você já ter um olhar atento nas possibilidades de como tem sido cobrado e qual foi a pegadinha para que você não caia. No final, os pontos inegociáveis que você tem que aprender porque é recorrente. E a gente tem um resumo aqui, ó, estratégico, montado, esquematizado da melhor forma possível. Aí aqui eu vou baixar em PDF, certo? Vou salvar em PDF, salvei. Ok. Aqui, ó. Bora, dá licença. Vai daí. Então, salvei o conteúdo aqui, ó. No meu computador está o salvo. Se eu quiser... Eu baixei, né? Se eu quiser salvar, ela vem aqui para o meu histórico lateral. Olha aqui, ela salvou. Se você clicar aqui, ó. Meu Deus, que mão, Jesus! Ela vai abrir para você. E você vê ela aqui embaixo. Então, vocês querem receber esse conteúdo agora que a gente gerou? Quem quer? Quem quiser, fala aí que eu mando agora esse resumo que eu acabei de construir junto com vocês aqui agora. Só escrever aí no chat, eu quero que para quem escrever, eu envio já esse resumo para vocês, tá? Professora, em relação ao simulado, esse simulado é questões já feita, elaborada pela banca ou é Não. inéditas? Simulado são inéditos. O que é pela banca é aqui na aba resolver questões. Certo. Aqui eu baixei um edital recente, tem aqui algumas, no dia 48, por exemplo, tá simulado 2. Tá, quando tem simulado, ele tá pedindo para você
simular a resolução de alguma prova daquela banca do teu concurso, ou você construir um simulado pela plataforma. Aí você pode escolher uma prova daquele concurso que você fez e testar o seu nível de conhecimento, fazendo toda... Quando é simulado, é fazer uma prova como se fosse simulando a prova do teu concurso. Ou você pode gerar um simulado a partir da plataforma, entendeu? Ok? Outra dúvida. Os dias da... o cronograma, ele é feito com as maiores incidências em primeiro lugar, para as menores incidências? É isso? Sim. Certo. Em ordem decrescente, das prioritárias para as menos prioritárias. Certo. Dentro de resumo, minha gente, o que eu queria que vocês prestassem atenção? Que às vezes você tem a ferramenta e nem sabe o que ela pode te dar tanto. Veja só, vocês já viram que dentro, após criar o resumo, você pode estudar o conteúdo sobre isso aqui, testando, só você ver se você aprendeu sobre esse conteúdo, tudo que tinha na aula da professora? Muita gente não vê que após criar o resumo, você pode clicar aqui, estudar, e dentro de estudar, você pedir para criar ou flashcards sobre esse conteúdo, ou questões sobre esse conteúdo. Se você quiser questões de múltipla escolha ou certo e errado. Certo e errado é para você que está treinando aí a banca CESP-SEBRASP, né? Que cai certo e errado. Se for outras bancas, são questões de múltipla escolha. Aí você quer gerar aqui, ó. Eu quero gerar 15 questões desse tema. E você vem e gera questões. Então, a partir do resumo, você pode testar, responder questões para saber se você, de fato, aprendeu ali com aquele conteúdo do resumão. Me fala uma coisa, vocês já tinham percebido que tem essa função dentro do resumo, que vocês podem estar estudando só aquele conteúdo específico? Ou ninguém nunca tinha olhado para isso aqui? Olá, pessoal. Então, vamos lá. Esse resumo é do vídeo. Sim, do vídeo. Eu ainda não fiz nenhum resumo de vídeo. Gente, ele é magnífico. São aulas de 4 horas, 5 horas. Ele sai de uma forma sem igual. E depois você pode fazer tanto questões como flashcards a partir daquela aula para ver se você aprendeu o conteúdo com seu resumo, se você não erra, se você de fato... Então, além de questões que caíram da prova do teu conteúdo, você tem a formulação de questões baseada no resumo. Tudo construído pela IA. Então, aqui, ó, o tema, questão, barará, barará. Se você respondeu errado, como eu respondi, ele traz aqui qual é o comentário correto e por que ela está correta. E aqui, ó, se você quiser que ele comente todas as questões, você bota aqui, comentar com IA, que ele vai discutir todas as questões para você tirar a dúvida daquela questão que você errou e não errar mais. Entendeu? Então, ó, ele vem aqui uma análise, traz o gabarito da questão, e aqui ele traz uma análise sobre a questão. E aqui, ó, as outras questões, qual a faixa da frequência cardíaca, parará, parará. Se você errar, comentário. Então, eu pedi para formular 15 questões, ele formulou 15 questões para você testar. Professora, eu quero testar flashcard. É só você vir aqui em flashcard e botar aqui, ó, flashcards, gerar flashcards. Quantos flashcards você quer gerar? Eu quero gerar 10 flashcards. Ok. Aí você vai gerar flashcards. Na verdade, isso é o que eu estou mexendo em questões. Flashcards, ele vai automático. Não sei se eu botei 15 ou foi 20 questões já para flashcards. Então, ele criou aqui flashcard e você vai, ó, a pergunta
Em um paciente com febre, a enfermeira observa uma temperatura permanece elevada com variação diária superior a 1 grau Celsius, mas em nenhum momento retorna aos níveis normais de aprexia. Qual tipo de febre que essa descrição representa? Você tenta responder mentalmente e vira o card para ver se você acertou. Se acertou, acertei. Se errou, errei. Se errei, ela vai para o caderno de erros. Aí aqui você vai para a próxima. Tem a pergunta, um lá que tem, tararara, e assim você faz. Então, dentro do resumo, a partir de transcrição, você pode testar aqui questões do tema. Ah, aquelas questões, olha que coisa magnífica. Aquelas questões, minha gente, em que aquele conteúdo é muito escasso, eu quase não tenho questão sobre aquilo, eu estudei o tema no dia, pega uma aulinha, joga lá, eu quase não encontro questões sobre isso. Ele vai construir para você saber possibilidades de forma de cobrança daquele conteúdo que é escasso, aquele número de questões. Vocês entenderam? Então, é só a gente saber utilizar a ferramenta, certo? Na aba resolver questões, são questões que já foram de fato cobradas por bancas de concurso. Então, aqui você pode vir, tá? Específica de enfermagem. O que é legal dessa plataforma, tá? A gente não só tem os temas, a gente tem temas e subtemas, tipo, saúde da mulher é imenso, saúde da mulher é muito grande. Mas dentro de saúde da mulher, hoje eu estou estudando climatério, hoje eu estou estudando câncer de mama e de colo uterino, hoje eu estou estudando pré-natal de baixo risco, de alto risco, hoje eu estou estudando planejamento familiar. Então, ela tem as subdivisões pelo tema, não é só saúde da mulher, ela tem as subdivisões do tema que pode estar no seu plano de estudo e você estudar assim de forma gradativa. Então, deixa eu pegar aqui, tipo esse que eu acabei de falar para vocês, tipo saúde da mulher. Saúde da mulher, você está estudando o quê? Climatério, engurgitamento mamário, parto, parturiente e puerpério. Qual é o assunto que você está estudando hoje? Planejamento familiar, Política Nacional de Integrar a Saúde da Mulher, a PNAS e a Rede Aline, é pré-natal de alto risco, é pré-natal de baixo risco, é o quê? É prevenção de câncer de colo e de mama. Então, tem uns subtemas para que você faça questão daquele conteúdo que você está estudando. Então, não vem aquela gama de questões misturada porque é saúde da mulher, entendeu? Então, hoje eu estou estudando prevenção de câncer de mama e de colo. Se eu clicar aqui e botar aqui iniciar, ele vai trazer só questões abordando esse conteúdo que foi cobrado já por bancas de concurso. E se você selecionar a banca que você quer, aí ele traz aquele conteúdo só da sua banca. Aí você seleciona aqui a banca. Mas enfim. E aqui só são questões no caso de prevenção de câncer de colo e de mama. Se você está estudando pré-natal de alto risco, de baixo risco, enfim, vem de acordo com a subtema do tema maior que é saúde da mulher. A mesma coisa para a saúde da criança, controle de infecção, CME, saúde do idoso, enfermagem cirúrgica, e todos vêm seus subtemas dentro dele. Eu vou mostrar aqui só mais uma, só para vocês verem, tá? Mas eu acho que vocês já entenderam. Tipo, dentro de administração e cálculo de medicamentos, você vai ter só a parte de administração e só a parte de cálculo. Então, se hoje eu estou estudando cálculo de medicamentos e gotejamento, eu clico só aqui. Não, estou estudando a administração de medicamentos, vias, técnicas, cuidados, aí eu clico nessa. Então, dentro de cada tema, eu tenho os subtemas do assunto que eu estou estudando. Isso ajuda muito o aluno. Dentro de biossegurança e IRAS, aí eu tenho uma gama de subtemas. É o que? A classificação dos riscos biológicos, é dos agentes, é o que? É acidente com exposição, é uso de EPIs, paramentação e desparamentação, é sobre higienização das mãos. Então, tem uns subtemas que o seu cronograma, ele tem uma subdivisão baseada na subdivisão que a gente fez dentro dos subtemas das questões, para que o seu cronograma ele fique fácil de estudar, casando com os subtemas dentro do resolver questões. Entendeu? Lembrando
que toda questão que você erra, o que acontece? Ela vai para o caderno de erros para que você possa entrar em contato novamente. O bom do resolver questões é que ela é toda comentada com IAL. Nem vou ler aqui a questão, só vou botar aqui para a gente ver. Aí, errei a questão. Errei a questão, você não precisa voltar para um livro para entender o que errou, porque estudar é saber o que errou. A melhor forma de aprender é com os erros. Então, se eu errei a questão, é só pedir a explicação aqui com o IA, que automaticamente eu já leio, entendo o que eu errei e aprendo com o meu erro. Quando ela reaparecer com 7 dias, é para ver se de fato você aprendeu, tá? Então, você já pode, toda questão que errar, vem ela aqui, ó. Por que a letra A estava incorreta? Por que a letra B? Por que a D é correta? O que foi que a banca tentou te confundir? Qual é a palavra-chave que você tem que prestar atenção? Qual é a regra eliminatória para que você não erre? Esse tipo de questão. Então, tem aqui, e se você quiser uma fundamentação mais detalhada, você abre essa aba e ela traz mais informações para você. E assim sucessivamente. Cada questão que você errar, você tem a possibilidade de pedir o comentário com a IA. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Sim. Continuando, a gente tem aqui a aba Flashcard, que a aba Flashcard é aquela que vem dentro tanto de resumos, tá? Que você pode, resumos com IA ou resumo com transcrição, que você pode gerar. E esse flashcard aqui, específico, a aba só flashcard, ele tem uma diferença dentro dessas duas. Qual é a diferença? Que você tem que gerar um material, essa aqui você joga um material, um PDF que você tenha, para ele gerar flashcard a partir daquele conteúdo específico que você subir. Ah, eu tenho um RDC 15 de 2012. Ah, eu tenho um RDC 222 de 2018. Ah, eu tenho uma resolução tal. Então, você bota o PDF aqui, pega o seu PDF, seleciona a banca que você está estudando, a matéria, e sobe aqui o conteúdo, ó. Você tem que fazer o upload do conteúdo. Você clica aqui, quando você clicar aqui, ele vai lá para a sua pasta, para você saber onde é que está o seu material para você jogar aqui dentro. E daí você pedir para gerar o flashcard. Então, a diferença desse aqui é que os demais flashcards são gerados com IA a partir de resumos, tá? De questões, de resumos de uma aula, o resumo de um conteúdo. E esse aqui você faz um upload do conteúdo para ele gerar flashcard. A aba simulado, gente. Gente, essa aba simulado, não sei qual foi a aluna que perguntou, você pode subir um edital e ele constrói um simulado a partir daquele edital. Ai, meu Deus, como minha prova vai cair sobre isso, isso, isso e isso. Você não vai botar aqui todos os conteúdos. Só de você subir seu edital aqui, automaticamente ele já gera questões, ele lê o seu edital, vê os conteúdos que o edital cobrou e gera, pela inteligência artificial, questões só sobre aquele conteúdo. Só que ele gera questões igual uma prova. Se o teu edital disser que são 20 questões de português, 30 de específica, 10 de SUS, ele vai criar um simulado com a mesma quantidade de questões que cobrou ali, que veio no teu edital. Então, ele é feito um edital a partir da inteligência artificial, abordando os conteúdos e a quantidade de questões da forma que cobrou o seu edital. Então, esse aqui é o upload do edital. Você tem que baixar o edital e subir o edital aqui. Aí, continuar. Se eu botar por aqui, eu tenho que subir o meu edital aqui, tá? Eu venho aqui e daí eu vou aqui em downloads. Deixa eu escrever aqui o nome edital. Edital do concurso De Jundiaí, da Unesp. Pronto. Então, botei aqui um edital. O que ele vai fazer? Analisar o edital com IA. Ele vai analisar o teu edital, vai dizer, esse edital foi da banca X, para ele poder entender até qual é a banca, para ele saber as questões que era da banca X, o cargo era Y, qual cargo que você quer.
Aí ele diz, ó, esse edital diz que a prova vai ter duração de 3 horas. Ele tem 20 cargos dentro desse edital e vão ser cobrados 40 questões na sua prova. Aí ele pergunta, ele diz, quantas questões vão ser cobradas? Ó, de conhecimento técnico do profissional, vão ser 20 questões, 10 questões de português, 10 de conhecimentos gerais históricos do município, 20 questões disso, 20 questões de português e conhecimentos gerais de nível fundamental. Aí ele diz, qual é o seu cargo? Porque para o seu cargo eu vou escolher específico. O meu cargo é enfermeiro. Se você botar que o seu cargo é enfermeiro, ele vai avaliar qual é o conteúdo do edital para cargo de enfermeiro para poder gerar um simulado só com os conteúdos cobrados no edital para o cargo de enfermeiro. Se lá ele diz que em específica de enfermagem é cair isso, aquilo outro, ele constrói questões com a leitura que ele fez para o cargo de enfermeiro. E você aqui vem gerar simulado para o cargo de enfermeiro. Se você for técnico ou outra categoria, só você selecionar, ele lê especificamente o conteúdo cobrado para o cargo que você selecionou e gera questões a partir dela. Ah, professora, entendi, mas tem uma outra forma de fazer simulado. Tem, que é baseado no teu plano de estudo. Se hoje você estudou só os conteúdos de 15 dias para cá, eu quero gerar questões só dos últimos 15 dias. Você vai lá, seleciona os conteúdos que você já estudou e ele faz simulado só com aquele conteúdo. Então, aqui, ó. Deixa eu ver, cadê? Ele gerou aqui, ó, 40 questões, a prova de 3 horas. Eu escolhi o médio e você pode vir aqui e começar a responder as suas 40 questões. E ele tem um tempo de 3 horas. Quando você botar começar, ele já tem um temporizador aqui, ó, que quando der 3 horas, ele encerra para você, porque é o tempo da sua prova, 3 horas. E daí ele vai trazer a quantidade de questões de português, de específica, de acordo com o conteúdo que ele leu no edital. Entenderam? Essa aqui era sobre a resolução, X lá. É um edital antigo, né? Mas, enfim, você vai responder aqui as questões. Cada vez que você responde aqui, ó, não estou lendo nada. Ele vai mostrando aqui as que você já respondeu. Se eu finalizar aqui, ele vai dizer, poxa, ainda falta 37 questões. Você quer finalizar? Ah, eu quero, porque eu não vou aqui responder todas. Eu chutei tudo errado, ó. Ficou vermelho, porque se fosse correta, ficaria verde. Aí, poxa, por que eu errei a primeira questão? Ah, é a letra A, eu marquei B. Quer ver comentário da questão com IA? Se você quiser, a IA vai responder aqui para você. Se você não quiser, vai lá para a sua próxima questão. Está aqui o comentário de todas as alternativas. Voltar para a revisão. Ah, minha segunda questão. O que foi que eu errei? Botei letra C, mas o correto é letra D. E assim sucessivamente, tá? Então, dentro do simulado eu tenho dessa forma e tenho baseado no seu plano de estudo. Se você botar aqui continuar, ele vai dizer, ah, é o seu plano de estudo. O que é que você quer fazer um simulado? Com o quê? Ah, eu quero fazer um simulado dos meus 15 últimos dias de todo o conteúdo que eu estudei. Deixa eu ver se eu aprendi tudo. Ah, dentro de conhecimento específico de enfermagem, o que é que eu estudei? Ah, eu estudei código de ética, eu estudei emergência obstétrica, eu estudei pré-natal, parto. Ah, ok, estudei isso aqui. Dentro de legislação do SUS, desses últimos 15 dias, eu estudei a organização, eu estudei essa lei, eu estudei sobre a PENAB, ok. Dentro de português, o que é que eu estudei? Eu estudei colocação pronomial, estudei classe das palavras pronome, estudei classe das palavras artigo e numeral, estudei aqui concordância nominal. Ai, perfeito. Ah, nesses 15 dias eu estudei informática também. Eu estudei o que dentro de informática?
Aí, dentro de informática, vixe, cliquei em todas, não. Dentro de informática eu estudei hardware e software, e estudei sistemas operacionais. Aí, nessas que eu cliquei, eu quero fazer questões só desses conteúdos que eu estudei. Vamos ver como é que ele vai trazer aqui para mim. Então, só dos conteúdos que eu cliquei, eu quero um simulado só dos conteúdos que eu já estudei para ver como é que eu me sairia. O meu concurso é da banca com Supan e eu quero que essa prova seja de nível difícil. Quero fazer quantas questões? Eu quero fazer 30 questões. Ok. Aí ele vai gerar um simulado só com os conteúdos que você marcou que você queria fazer. Então, perceba que eu tenho um simulado baseado no seu plano de estudo e tenho um simulado amplo, com tudo que foi cobrado no teu edital. Entendeu? Tá aqui, ó. 30 questões com os conteúdos que eu pedi. Daí você faz. Tranquilo? Pessoal, gostaria de saber se está tudo tranquilo. Se alguém tem alguma dúvida. Olá. Maravilhosa essa opção. E aqui a gente tem para as provas que vão cobrar corretor de discursiva, né? Quem fez vai ter uma discursiva na sua prova. Tem aqui, ó, corretor discursiva. As discursivas, elas geralmente é um tema que ele dá lá na prova, ele traz um caso clínico, faz 3 perguntas guarda-chuvas e você tem que discorrer respondendo aquelas 3 perguntas em uma discursiva. Então, você pode colocar aqui o tema que você está estudando. O caso clínico, você pode testar um caso clínico aqui, né? Qual foi a primeira pergunta que cobrou, a segunda e a terceira? Você coloca aqui. Depois, seleciona a banca do seu concurso. Eu só montei a estrutura para a banca IDECAN, FGV, FCC e Sebrasp até o momento dentro da plataforma. E a quantidade de linhas da minha discursiva que é cobrado no meu edital são 30 linhas. Não, são 25. Não, são 20 linhas. Aí você seleciona e bota aqui, ó. Ou você faz sua discursiva respondendo as questões diretamente aqui, ou então você escreveu um PDF em um Word, tirou uma foto, fez um PDF e sobe ela aqui. Aí, a partir do momento que você subir, ele vai ler a sua redação e vai trazer para você onde você errou, onde você precisa melhorar, quais são os seus pontos fracos, qual é a nota que você tiraria naquela redação. Ah, você tiraria nessa redação 7.2. E ele traz no final como seria um modelo de uma redação daquele tema que você botou, todo escrito numa redação nota 10, para você saber como você deveria escrever. Eu vou pegar aqui, que eu acho que eu tenho de uma aluna recente que mandou. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Deixa eu botar aqui. Redação. Eu acho que uma aluna me mandou recentemente para eu corrigir com ela. Aqui. Aqui, ó. Só para vocês saberem como é que sai. Vamos abrir uma aqui para vocês verem. Aqui, ó. Correção de redação com IA. A aluna tirou 7,8, né, de uma nota de 10. Ele traz o que ele avalia: domínio da norma culta, compreensão sobre o tema, seleção e organização, coesão e coerência e proposta de intervenção sobre o que foi pedido nas perguntas. Aqui ele traz toda a descrição do que você está errando, quais foram seus pontos fortes, quais foram seus pontos que você tem que melhorar. E aqui ele traz uma redação nota 10
escrevendo aquele mesmo tema para que você entenda como seria uma redação nota 10 sobre o tema que você discorreu. Mas aqui ele comentou ponto a ponto com você os seus erros, onde é que você precisa melhorar. Então, é uma forma no qual a gente tem para estruturar e direcionar o aluno para uma discursiva, para aqueles concursos que cobram aí a questão de discursiva, tá? Eu não tinha nenhum tema pronto aqui para a gente fazer e botar, podemos marcar um outro momento. Mas é isso aí que ele traz para você, orientando como você melhorar na forma de você discorrer uma redação para concurso público, baseado naquelas 4 bancas, que é a estrutura que eu tenho montada aqui dentro da plataforma. Essa análise de desempenho é magnífica, por quê? Porque aqui ele mostra para você um dashboard, né, visual, dos temas que você está estudando, para você entender quais os aspectos você está errando. Se você já estudou e fez várias questões de hipertensão arterial, ele mostrou, você acertou 83% das questões. Administração e cálculo de medicamentos, ó, você está muito ruim. Olha aqui dizendo, abaixo de 59% é crítico. É um assunto que você tem que estudar muito. Está vermelho, está abaixo de 59%. E aqui ele vai te mostrando aqui, ó, conteúdos que você está mais ou menos, que você está bem, que você está muito ruim. Então, ele vai te direcionando aqui para um estudo. O meu tem vários 0%, porque eu não fico respondendo questões, eu fico demonstrando aqui com os alunos, e aí questões que eu erro e acerto fica aparecendo. Mas aí, de acordo com como você está respondendo as questões no seu caderno de erros, ele vem aqui fazendo caderno de erros, flashcards e simulados, ele vai colocando aqui seu nível de acerto e de erros e você consegue visualizar, nossa, eu estou errando muito em CME, então o que eu posso estudar muito nesse assunto, né? Preciso melhorar. Mas se você quiser um estudo mais detalhado, aí você clica aqui e ele vai demonstrando dentro daquele tema os subtemas que você tem mais fragilidade, tá? Então, aí você consegue detalhar mais, ok? Simulados, eu não tenho a opção de fazer no papel? Baixar Não, simulado é só na plataforma, ele não baixa PDF da questão, não. Certo. Certo? Certo. Então, a gente tem essas funções, aqui são lembretes que você pode querer gerar para você. Ah, eu quero que ele marque, que ele todo dia ele me diga que eu tenho que estudar. Aí você vem aqui e faz aí os lembretes. Qual dia que eu quero estudar? Eu quero estudar dia de segunda, dia de terça, de quarta, qual horário, tal. Aí você bota o número do seu telefone e naquele horário ele manda uma mensagem no seu WhatsApp. Hora de estudar. Certo? Então, isso aqui é só um lembretezinho para você não se perder. E a professora Rebeca Cunha é uma ferramenta que você pode estar fazendo algumas perguntas para que a própria inteligência artificial possa estar te ajudando em algumas fragilidades aí de conteúdos, tá? E daí é uma ferramenta muito didática, muito completa, ela otimiza muito o seu tempo, ela estrutura, ela direciona, ela traz os temas recorrentes, então ela faz uma análise baseada em dados. Então, na verdade, quando eu estou falando aqui do gabarito enfermagem, eu estou falando nada mais do que uma modelagem. Ela nada mais é do que uma modelagem. É um modelo de decisão, onde ele faz uma análise baseada em padrões para direcionar os estudos. E a primeira aba, que é o plano de estudo, que é o primordial, né? Todo estudo começa com um bom planejamento, ele é importantíssimo no processo aí de preparação para vocês. E quando você está no estudo pós-edital, ele vai trazer os temas lá mais recorrentes para os menos recorrentes e vai trazer um foguinho lá para você, mostrando que são conteúdos que você tem que priorizar muito no seu estudo. Que se você não priorizar, você tem uma grande possibilidade de não se cair muito bem na prova.
porque é um assunto bastante cobrado pela sua banca, tá? A gente não demonstrou ele aqui, mas se vocês quiserem eu posso demonstrar. Não sei se já está todo mundo cansado, né? Porque falar todas as funções da ferramenta em um único dia acaba que a gente já vai ficando meio cansadinho. Mas dentro do plano de estudo eu já tenho vários montados. Aqui a gente pode estar selecionando, né? Qual é meu cargo, enfermeiro ou técnico, aí minha especialidade, eu sou técnico, não sou da enfermagem, estou estudando um pré-edital ou num pós-edital. Se for num pré-edital já é um esquema montado. No pré-edital ele não é de cobrança do maior para o menor, ele é padrão, são conteúdos uniformes para todo e qualquer concurso. Ele já é fixo numa quantidade de 140 dias de estudo, então são os conteúdos já fixos para você. Se eu botar gerar plano de estudo, ele vai gerar. Mas como eu já tenho vários montados aqui, tá? Para quem está no estudo pós-edital, no pré-edital não aparece esse foguinho não. Por quê? Porque ele é um estudo para você ter uma visão ampla de todos os conteúdos cobrados na maioria dos concursos que você deve estudar de forma antecipada para um concurso que você almeja, que vai sair ainda do seu edital. Mas se for um pós-edital, que você joga o conteúdo do seu edital, aí sim ele sai esse foguinho aqui, que é mostrando que são conteúdos quentes. Estude bastante esses conteúdos, porque eles são recorrentes na sua prova, tá? Então, ele já diz assuntos que você tem que priorizar, aprofundar os estudos, que é muito recorrente dentro do seu concurso daquela banca. Então, ele cria um cronograma, dizendo aqui no D1, D2, D3, cada dia o conteúdo que você tem que estudar. No D2, no D3, perceba que no 7º dia nunca vem conteúdo. É você revisar todo o conteúdo da semana e responder questões de todo o conteúdo estudado na semana, ou seja, do D1 ao D6. Então, todo o 7º dia é dia de revisar todos os conteúdos da semana. Então, você vai responder questões, você vai pegar seus resumos sobre os conteúdos da semana, revisar para poder fazer questões de todo o conteúdo da semana. Na segunda semana, aqui ó, D14, não tem conteúdo para você estudar. Tem aqui, ó, revisar acumulado nos últimos 14 dias. Então, você pega do D1 ao D14 e vem fazendo questões acumulativas. Quando você perceber que uma determinada semana você já está ok, aí você só faz das duas últimas. Então, ó, D21, todo o 7º dia é dia de revisão, revisar o resumo, revisar o conteúdo e fazer questões de todo aquele conteúdo, certo? E quando aparecer em um determinado momento do teu cronograma o nome simulado, é você simular uma prova, olha aqui, ó, prova real aplicada ou um simulado a partir aqui da plataforma. Ou você pode baixar uma prova que foi daquela banca e resolver aquela prova todinha para ver como é que você está se saindo. Então, toda vez que vier o nome simulado, é você simulando a realização de uma prova. Ela só começa a aparecer a partir de um certo D aí do teu simulado. Na parte inicial não tem simulados, só tem de 7 em 7 dias as revisões dos conteúdos. Então, gente, eu vou parar de compartilhar para dar uma oportunidade aqui de vocês falarem se tirou a dúvida, se valeu a pena, se vocês conseguiram entender todas as funções da plataforma. Então, fiquem à vontade agora para vocês poderem fazer algum tipo de questionamento. Oi, professora. Oi. Oi, boa noite a todos. Professora, só gostaria de tirar uma dúvida em relação ao edital. Se por acaso o edital não for das bancas, que ficam aí algumas já estipuladas, ele é capaz de fazer todo esse outro processo, por exemplo, a banca IVEN, minto, perdão. Isso, IVEN, é verdade. Não, IVEN. se for tipo uma banca IVEN, eu
tenho como priorizar conteúdo? Não tenho como priorizar conteúdo no teu cronograma, porque eu não tenho essa base alimentada na estrutura por trás. Você vai conseguir gerar resumo, você vai conseguir gerar simulado, botando o seu edital lá, mas tipo, o cronograma ele vai gerar, mas ele não vai gerar com prioridade, porque essa banca eu não tenho alimentada a estrutura e o perfil dela. Entende? Entendi. As outras funções, sim, você consegue gerar, mas em relação a essa organização, daí não. Porque todas as bancas que eu vou alimentando, eu tenho que fazer um estudo e uma análise, criar uma base de dados, criar um padrão de cobrança e alimentar uma estrutura interna por trás da plataforma. É todo um estudo para estar alimentado na plataforma. Entendi. No caso, simulado. No caso, eles não vão. Ele vai poder me dar um simulado de assuntos mais cobrados ou não? Porque Então, de ele que assuntos mais cobrados, não. Ele vai gerar um simulado daquele conteúdo que você está estudando. Entendi. Ele não vai conseguir gerar nada em relação ao perfil de cobrança, porque ele não está alimentado àquela banca. Ele vai gerar do conteúdo que você estudou, mas não com o perfil da sua banca. Ele vai, quando não tem uma banca alimentada, o que está estruturado? Ele fazer uma análise dos conteúdos cobrados da maioria das principais bancas. Então, ele faz uma análise, tipo lá, FGV, IDECAN, OCP, SEBRASP, VUNESP, IBFC, e traz ali um estudo padrão de cobrança. Ele não traz a sua banca, porque ela não tem sua banca lá. Entendi. No caso, se for fazer por edital, fazer o cronograma, vai ser da mesma forma, né? O cronograma pós-edital, sim. O cronograma pós-edital, do jeito que ele sair, você não leva em consideração de nível de cobrança, porque sua banca não está alimentada como perfil na plataforma. Entendi. Certo? Mas Vai sim, ficar bem eu tive 2 alunas da mentoria. Eram bancas bem diferentes, que não é dessas principais, né, da maioria dos concursos. Professora, eu vou fazer a banca XYZ e eu não tenho esses conteúdos, mas eu tenho diversas provas aqui dessa banca. A senhora tem como direcionar os estudos? Ela me mandou 17 provas, eu analisei, reestruturei e alimentei. Tanto é que essa semana já vai entrar essa banca da aluna, que não é uma banca muito comum, Instituto Verbena, mas já vai entrar na plataforma por causa dessa aluna, e ela me mandou um monte de arquivo e eu já comecei a estudar e fiz o padrão e coloquei. E se eu fizer isso? Não, então, aí esse tipo de coisa eu fiz porque são alunos da minha mentoranda. Eu não estou dizendo que eu não posso fazer para você, mas aí nesse sentido você tem que falar em particular, é um assunto que a gente discute no privado. Professor, eu sou aluna tal, vou fazer a banca tal, eu tenho aqui X questões, a senhora tem condição em quantos dias alimentá-la para mim? Aí é uma questão que eu vou analisar e discutir com você em uma situação particular, entendeu? Entendi. Porque por mais que eu use a plataforma, ela vai ficar muito genérica para uma banca que não tem na plataforma. Né? Ela vai ficar genérica, mas tipo, tem funções lá que tipo, eu não sei se a sua banca ela vai cobrar discursiva de redação. Eu não tenho estrutura de discursiva para redação para essa banca. Mesmo porque nem todos os concursos cobram. A maioria dos concursos vem cobrando e os mais recorrentes foram as 4 bancas que eu tive que estudar o padrão de cobrança de discursiva, porque de uma banca para outra muda completamente. Então, eu passei uma semana analisando, estudando, rodando, enfim, aquele movimento todo, para criar códigos de inteligência por trás que alimentasse a plataforma, entendeu? Então, requer um estudo, não é uma coisa assim do dia para a noite. Requer um estudo para eu fazer também, que demanda um certo tempo.
Porque para esse concurso específico ainda não tem edital. É só mesmo o que eu estou fazendo é estudando pelas provas anteriores. E só provas mesmo, porque não tem discursivo. Pelo menos não havia ainda nenhuma prova com discursiva. Só mesmo questões teóricas, né? Pronto. Aí já é uma questão de alimentação só de questões da banca para ele poder analisar o perfil daquela banca, né? Isso. Mas aí tem outras funções que você pode utilizar, tipo o resolver questões. Você iria fazer genérica, você não ia fazer das provas que você precisa. Aí ela já não fica tão personalizada. E assim, cada dia a gente vai alimentando. Tipo, amanhã eu estou subindo 2.100 questões só da Sebrasp. Por quê? Porque a CESAL Alagoas é um grande concurso que vai ser a banca Sebrasp. Eu passei esse último mês analisando todas as últimas provas e amanhã eu vou subir 2.000 questões da Sebrasp. CPECOM aqui é muito comum no estado da Paraíba. Então, é uma outra banca que amanhã está sendo alimentada. Instituto Verbena, que é muito comum no estado de Goiás. Aí, essa semana vai subindo. Então, a gente tem uma demanda de bancas que a gente vai estudando e a cada dia a gente vai melhorando, aumentando, mas o caminho é assim. Não tem como alimentar todas as bancas de uma vez só, porque todas elas, quando passa por uma banca, eu vou fazer um estudo daquela banca. Senão, dá errado. Ok, professora, obrigada. Nada. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Então, a Érica quer falar. Fala, Érica. Simulado por prova, eu é que alimento o sistema ou não? Simulado por prova, aquela que você faz não. Sem o sistema gerar. Igual a senhora falou assim, ou o sistema gera, né, a plataforma, ou você baixa uma prova. Aí eu baixo a prova. Não. Ou E você aí... gera uma baseada no edital. Você joga o edital lá e ele analisa dentro do edital o conteúdo que foi cobrado no edital e gera uma prova a partir do edital. Tudo que vier lá dizendo que vai ser conteúdos específicos de português, de informática, para o seu cargo, ele gera baseado no edital dos conteúdos cobrados. Ou você gera a partir do plano de estudo, que você seleciona só os conteúdos que você quer que ele gere um simulado a partir daqueles conteúdos. Eu não tinha falado algo de prova já pronta? Não falei de prova pronta, não. Eu até demonstrei aqui. Ou você sobe o seu edital, eu até subi um edital para vocês verem. Eu subi até um edital. Já simulei um aqui também. Ele estudou todo o edital, viu o que tinha cobrado, viu quantas questões tinha, qual era o tempo da prova, quantas questões disse o edital que ia ser. E ele formulou baseado no conteúdo que tinha no edital. E o outro é baseado no plano de estudo. Aí você seleciona os conteúdos que você quer que ele gere um simulado baseado nos conteúdos que você selecionar. Foi isso que eu fiz para vocês aqui na prática. Certo, interessante. Para a gente não acabar confundindo. É porque são tantas informações que a gente já vai se perdendo, né? Mas ficou claro? Ficou. Pelo menos da minha parte ficou. O mais importante é não ter dúvidas, né? Porque daí a gente sai daqui e começa aquelas dúvidas aí. Professora, boa noite. Boa noite. Eu queria saber sobre a banca Fundatec, se já tem... Fundatec está com um dos membros da equipe já mexendo na Fundatec. Logo em breve a Fundatec está aí na plataforma. A gente estava Sebrasp, Fundatec e BFC para subir. Aí concluímos hoje, Sebrasp ela sobe amanhã
E Fundatec já está com um dos membros da equipe já criando as questões dela para me passar para eu criar a estrutura no Gabarita. Eu acho que em torno de uns 15 dias para ela entrar na plataforma. Ah, beleza. A minha prova vai ser maio do ano que vem. Ah, vai dar certo. Mas já quero me preparar, né? Sim, mas antes, como você está no estudo pré-edital, para você é fundamental fazer o cronograma pré-edital, estudar como tudo o conteúdo e depois afunilar para a sua banca. Quando você concluir lá o meu cronograma 140 dias de forma genérica. Terminei esse período, agora eu vou estudar só a Fundatec. É assim para você. Beleza, professora. Muito obrigada. Mas Fundatec, até o seu concurso vai estar lá, mas você tem aí 140 dias para estudar como plano de estudo pré-edital. Essa é a recomendação. Tá bom. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Mais alguma dúvida ou pergunta, pessoal? Para início de estudo, assim, quando a gente tem um cronograma pré-edital, no caso a gente faria, primeiramente, pediria o resumo, Não, depois a fazer o primeira coisa simulado. que você vai fazer é o plano de estudo. Você vai lá no Certo. plano de estudo e fazer plano de estudo pré-edital. Selecionar o cargo. É enfermeiro ou é técnico? Seleciona. E daí ele já vai montar para você. Você não precisa selecionar nada, porque ele já é montado para um estudo pré-edital. Você não precisa selecionar nada. Eu já montei a estrutura dele para todo e qualquer estudo pré-edital. Ele já é o mais fácil que tem para criar, é ele. Certo. Faria, no caso, lia o resumo, poderia fazer algumas, no caso, anotações de alguma coisa importante, Sim, e depois você faz o pediria resumo. questões. Você vai fazer o resumo. A partir do resumo que você for respondendo questões e errando, o que você errar e aprender com seu erro, você vai escrevendo e complementando dentro do seu resumo, se não tiver nele. Então, você já passa a ter um material bem específico e com os erros que são das suas fragilidades. Então, um resumo específico para você, que você vai aumentando as informações de acordo com as questões que você vai errando sobre aquele tema que você gerou o resumo e você estudou. Entendi. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, já que não temos dúvida, vamos dar por encerrada a aula de hoje. Eu agradeço a presença de todos vocês. Espero ter tirado as dúvidas, né? As dúvidas, elas vão surgir a partir do momento que vocês começam a manipular a plataforma. Então, assim, a minha orientação é: usem e abusem. De fato, vocês comecem a manusear a plataforma, que cada vez mais vocês vão tendo destreza e sabendo como vocês devem utilizar, entender os seus pontos fracos e melhorar dia após dia. Não esqueça de entrar diariamente no caderno de erros, porque ele é a base do conhecimento daquilo que você tinha fragilidade de conhecimento, certo? Então, beijo no coração de todos vocês, Deus as abençoe grandemente e espero ter contribuído aí nesse processo de vocês, tá? Referente ao erro que está dando, como é que a gente faz? Então, eu pedi para vocês me mandar aqui, pode mandar. Vocês não estão lá no grupo? Estou no grupo. Então, vocês podem colocar lá para mim qual é o seu nome e e-mail para a gente poder entender o que está dando erro aí. Tá. Pode colocar lá no grupo nome e e-mail, que daí a gente entra e entende o que está acontecendo. Das duas pessoas que relataram. É porque o grupo, pelo menos o que eu estou, está fechado. A gente não tem acesso. É só administrador? Qual que você tá? Foi o que eu mandei o link da aula? Tem 2 alunos do
Eu tenho alunos do Gabarita, Esse é fechado? é fechado. E qual outro que você tá? E o outro, eu acho que agora. É o O VIP? outro é condição especial. O conteúdo especial tá fechado também? Também. Nossa. Então faz o seguinte, coloca aqui no chat teu nome e e-mail para eu poder printar e mandar para a equipe que fica responsável, porque é a equipe técnica que vai entrar em contato com vocês. Escreve no chat que eu faço o print e já manda aqui para eles. Pode ser? Pode. Gente, eu comecei desde ontem com essa tosse chata. Tá me estressando. Já mandei, não entra.